Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, boa noite, boa noite. Eba, hoje é segunda-feira. E o que hoje, segunda-feira, às 20 horas, com live? Que história é essa, rica? Pois é, hoje é dia de live aqui, porque essa é uma semana importante, essa é uma semana aqui que eu quero fazer um fuzuê diferente. E hoje eu quero falar sobre planejamento financeiro de um jeito diferentão do que eu costumo falar por aí. Hoje eu vou estar aqui para me ajudar a falar sobre isso com uma aluna, que é a Lourdes. Daqui a pouco ela entra aqui na nossa transmissão. E a gente vai contar uma história da Lourdes com base no planejamento financeiro. Então essa live é para você que diz assim, na prática, como é que é planejamento? Porque muita coisa de teoria eu já sei. Já sei que tem que ter meta, já sei que tem que ter tarefas, já sei que tem que ter ações, mas no fundo, como é que é isso viver na prática? E aí eu fico me pensando, com meus botões assim, né? Muito melhor do que eu falar de como é que é aqui na escola, que eu ensino sobre planejamento, porque vocês poderiam pensar assim, mas ali ela está meio que advogando em causa própria, né? Ela tem uma escola de educação financeira, ela vai dizer que a forma como ela ensina planejamento financeiro é o mais legal, é o que mais funciona, é o que mais acontece. Mas, e agora? Será se na prática das alunas isso acontece? Então, bora aqui chamar a turma do Papo de Rica, que é o meu grupo oficial do WhatsApp. É um grupo em que eu lá no WhatsApp, né, um grupo fechado, não é um grupo cheio de conversa fiada, não. É um grupo onde eu coloco lá novidades, onde eu coloco enquetes, onde a gente decide juntas alguns temas. Então, quis chamar aqui a turma do Papo de Rica para a gente começar a trazer a galera junta para a gente aprender sobre investimento financeiro. Investimento não, sobre planejamento financeiro. Vou mandar aqui um aviso para a nossa convidada, pedindo para ela estar aqui ao vivo, para eu convidar e a gente começar este papo. Então, quero pegar a galera que está entrando aqui no ao vivo. Ana Angélica, deixa eu pegar aqui quem é que está entrando aqui no ao vivo. Ana Angélica, a Kitty Teixeira, Liene Pequeno. Quanto tempo, Liene? Acho que esses dias, tem dias que eu não te vejo, né? A minha convidada chegou aqui, Lu também, Carol, maravilhosa. Sem mais delongas, vou te chamar, Dona Lourdes. Deixa eu te dar um comando aqui para eu te chamar para lá. Um comando para você me dar um alô. Lourdes, cadê você? Veja se apareceu para você um chamadinho. Eu cliquei aqui no botão convidando. Precisa aparecer aí para você dar um aceite e aparecer aqui no ao vivo. Cadê? Nosso tema hoje é esse aqui. Enquanto a Lourdes entra, das corridas locais à maratona de Paris, sobre planejamento. Talvez você não seja corredora de rua, talvez você não queira participar das Olimpíadas, talvez você não tenha nenhuma meta. Então, joga para mim, Lourdes, eu acho que aqui, bem por aqui em você, vai ter uma câmerazinha. Aqui está dizendo aqui, que você não está conseguindo participar. Provavelmente aqui para você vai aparecer uma câmerazinha, clica fazendo o inverso, você pedindo para dar para aparecer aqui na live. Veja se para você aparece. Porque aqui para mim apareceu o convite. Me conta se aparece ou não. Se não aparecer para você um lugar onde você peça a participação, que é numa câmerazinha aqui embaixo, aí eu vou pedir para você sair do Instagram, voltar para cá de novo, porque pode ser que seja um
bug do Instagram. Que bom que você está aqui, Nelma. Fica com nós. Estamos tentando fazer com que a Lourdes apareça, que é a nossa convidada do dia hoje, para falar de planejamento financeiro junto comigo. Ela está tendo algum problema técnico para aparecer. Maria José, querida, que bom que você está aqui. Helena, que bom que você está aqui. Esquina do Chefe, em São Paulo. Uau! Coisa de comida aí, eu já gostei. Coisa de comida, eu já gostei. Não aparece? Então sai do Instagram. Eu vou sugerir, né? Pode ser que seja isso. Pode ser que o seu aplicativo do Instagram também precise de atualizar, não sei. Bora ver? Bora ver o que é. Boa noite, Maria José. Bora ter calma aí um pouquinho, galera. Porque a Lourdes não tá aparecendo. Vamos ver aqui se para mim aparece uma outra coisa. Se eu consigo... Acho que agora apareceu. Agora apareceu. Agora ela vai entrar. Boa noite, amores. Liane. Ó, Liane Pequeno está dizendo aqui, ó, tem um mais que estende as opções e a câmera para mim aparece quando eu clico no mais. Para mim apareceu a solicitação, Lourdes, e eu tô dando aceitar, só que aqui aparece para mim, ó, Corredora Rica não está conseguindo participar. É alguma coisa aí que está fazendo com que você, aqui, ó, eu dou aceitar e na hora que eu dou aceitar diz que você não consegue comparecer. Você saiu do Instagram e voltou de novo? Acho que agora vai. Aê! Oi. A mulher apareceu aqui. Deixa eu ver se eu tô vendo a cara dela. Você me ouve? Não vou... Tá me ouvindo? Aê! Que bom! Ó, Que bom, que bom. só que eu acessei aqui no celular, tá? Não sei se vai dar para me ouvir. Você estava Eu vou acessando colocar de onde? no meu computador aqui, não estava Tava funcionando, não. funcionando, né? Que bom que foi. Centraliza, tenta arranjar um cantinho para o celular ficar. Isso. Para a gente conversar melhor. O pessoal está Vou fazer um conseguindo improviso ver? aqui. E o meu... Conseguindo me ver e me Aqui tem ouvir? 1001 coisa. Sim. Tá dando para me ver daqui? Tá tudo certo? Sim, senhora. Agora tá tudo Eu certo. tô com uma luz aqui, que você vê que eu sou uma pessoa iluminada, né? Aí você fica mirando a cabeça na luz, porque aí a gente não atrapalha a visão. Fica quietinho, não pode mover do lugar. Brincadeira. Não, eu até tenho como apagar lá do fundo. Peraí, deixa eu ver se eu Vai lá. consigo aqui apagar uma. Você consegue apagar, se melhora pra gente melhora pra gente a iluminação. Aí, melhorou bem a iluminação. Bom, então agora vai, né, mulher? Que bom que você está aqui. Obrigada por ter dado sim a esse convite aqui para a gente falar um pouco da tua trajetória. Eu fiquei completamente enlouquecida. Eu quero começar do fim para o começo, sei lá. Eu fiquei completamente enlouquecida quando um dia eu abro o Instagram e eu, né, sigo a tua página e eu vejo essa mulher em plena São Silvestre, que é uma corrida que eu acho que eu fiz já umas 3 ou 4 vezes, né? E essa mulher estava vestida de dinheiro. Que diabo foi isso? Aí, ó. Incrível demais, gente. Maravilhoso. Você vive disso? Como é que é, Lourdes? Você só vive... O dinheiro que você come, que você bebe, é de corrida ou que invenção é essa? Se apresenta pra galera aí, conta essa história aí sobre essa roupa. Eu virei a corredora rica depois dessa história, né? De correr na São Silvestre era dólar na frente, euro atrás e distribuindo dinheiros. Que ideia maravilhosa. Viu? Mas vamos entender essa história, né, Ari? Eu sou corredora, corro há uns 30 anos só. E o ano passado, quando eu ia completar 50 anos, por uma provocação da minha médica, porque eu sempre falei, eu queria correr uma maratona até os 50 anos.
Aí ela pegou e falou, por que você não se dá esse presente? Faltava 6 meses e eu entrei na loucura de... Eu já estava correndo desde o início do ano, de 2023. Tinha voltado a correr, estava regular. Só não fazia o treinamento para maratona. Em 6 meses eu falei, ó, procurei tudo que é especialista, fiz exames médicos, fui atrás de planilha, fazer tudo que tinha para tentar correr uma maratona antes dos 50 anos. Tinha a data que casava, Maratona de São Paulo, 7 de abril, eu completava 50 em maio. Bom, segui tudo planejadinho, corri a minha maratona. Feliz, concluí a Maratona de São Paulo. Só que a meta era correr a maratona em Paris. Só que eu achei muito arriscado, né? 6 meses, querer correr uma maratona em Paris. Dinheiro não tinha, a inscrição já nem tinha mais, e eu falei, eu vou sozinha, e se der ruim o negócio? Tô sozinha, né? Então melhor não arriscar. Aí surgiu, corri a maratona São Paulo, continuei nas aventuras das corridas, principalmente das regionais, e falei, ó, opa, tudo que eu pesquisei para Paris e vi que não dava, agora, quem sabe, para o próximo ano. E aí, nesse período, eu acabei conhecendo o pessoal, né, as meninas do Clube das Ricas, e no meio da provocação, do desafio, eu parei para pensar, porque eu sempre ficava com uma pulguinha atrás da orelha. Poxa, vou correr em Paris, eu vou sozinha, eu vou deixar minha família, vou levar todo mundo, não dá, então eu deixo meu sonho para lá e pronto. Né? E aí foi nesse desenrolar que o pessoal foi me ajudando a, como se diz, a entender essa questão da corrida que me faz bem. E eu sou professora do Instituto Federal aqui do Sul de Minas, da área de mecânica, ou seja, nada a ver com a corrida diretamente. E, assim, conversando com o pessoal, eu falei, não, vamos planejar, vamos fazer de maneira que isso faça bem para mim, que eu leve minha família. Eu percebi que ter minha família junto na corrida é importante. Eu falei, para Paris eles não vão, mas para as outras corridas eles foram. E aí, assim, nisso, eu comecei a procurar ajuda em todos os sentidos, das meninas, mas assim, aquela questão, né, de vou, não vou, o que me faz bem, quanto vai custar, porque a gente sempre... E nesse veio o boom, né, essa história toda, tá todo mundo correndo, quem não corria, tá correndo por aí, e o pessoal tá gastando horrores. Né? Então, aí disso que surgiu essa ideia. Essa provocação lá atrás você me fez, né? Dizendo, essa galera do mundo da corrida tem uma bela grana que circula nisso. Em algum momento precisamos falar disso, né? Eu acho que ali deu aquele... Pois é. Aí, dessa história toda de me organizar para correr a Maratona de Paris, a primeira pergunta que me fizeram, até acho que foi a Cecília, do Rio Grande do Sul, né? Ela falou, quanto custou correr a Maratona de São Paulo? Aí que eu parei pensando, porque em 6 meses, gente, acreditem, você já correu 2 maratonas, né, Ari? Mas aqui em São Paulo, eu falo que eu moro no sul de Minas, é 3 horinhas, então parece que é pouco, né? Nesses 6 meses, eu gastei em torno dos R$10.000. Entre planilhas, tênis, coisas que... E com esse boom de corrida, a gente começou a ver tanta coisa, tanta oferta de tanta coisa que você quer testar, e eu testava vendo que não tinha necessidade. Mas aí foi, como se diz, eu queria estar no dia 31 de dezembro com o planejamento Paris feito. O que era o planejamento? Tá? Com pago o local para ficar, passagem, grana para gastar, inscrição, porque a inscrição é cara, tudo pago até 31 de dezembro. E coincidiu que, quando a gente começa a falar de movimento bom, as coisas acontecem, né? Eu ganhei no sorteio a inscrição para São Silvestre, no sorteio de uma corrida. Por coincidência, foi a segunda vez que eu ganhei o sorteio da mesma corrida, porque ano passado eu ganhei da Pampulha, 2023. Só que eu brinquei. Eu já tá vendo, além de iluminada, eu sou pessoa de sorte, né? E agora sim. Oi, tá marmelado esse negócio aí, gente. Pelo amor de Deus, cadê a auditoria desse sorteio? Não, a corrida da Pampulha foi uma rifa. Eu nem conhecia a corredora, uma ultramaratonista aqui do sul de Minas, né? Eu não conhecia, não sabia quem era. Eu comprei assim para ajudar, que apareceu um negócio lá, um primo compartilhou, e eu ganhei a rifa, ganhei a inscrição da Pampulha. Esse ano ela foi fazer um treinão solidário para outra corrida, esse ano não, 2024. Eu peguei e fui participar, que era na cidade dos meus pais.
no sorteio, ganhei a inscrição da São Silvestre. Aí eu falei, agora eu vou. Aí brinquei com as meninas, uma daquelas reuniões, né, que a gente fazia. Eu falei assim, não, se agora eu vou para São Silvestre. Nunca fui. Mas se dessa vez der certo e eu conseguir fechar meu planejamento, eu vou de rica. Ninguém entendeu o que era a tal da rica. Maravilhoso, gente. Juro que eu também fiquei pensando, como é que ia ser essa rica na São Silvestre? Aí pensei em 1000 coisas, fantasia. Na véspera, na semana de ir, não tinha decidido nada, vi uma toalha de banho de dólar. São essas toalhas. Então, eu falei, eu vou vestida, o dólar estava em alta, o máximo que vai acontecer é eu disparar na avenida e falar, o dólar está subindo. Aí apareceu, tá vendo que eu subi a Brigadeiro em alta, com todo mundo gritando que o dólar está subindo. Gente, que coisa divertida isso. Foi. E para ajudar, eu comprei esses dinheirinhos aqui de brinquedo e saí distribuindo. Então foram 15 quilômetros distribuindo dinheiros. E com o povo gritando que o dólar estava em alta e que o dólar disparou, entendeu? Maravilhosa, gente. Ela mudou até o perfil dela, o nome do perfil. Um dia também a coisa do perfil dela mudou. Eu digo, o que é isso que Lourdes tá fazendo? Tá louca? E como é que foi? A pessoa começa a distribuir dinheiro. Diz que vai correr em Paris do nada, virei a corredora rica. É assim, o que eu sempre falo, né? A riqueza da gente cada um enxerga a riqueza que quer, né? A minha eu vi que estava bem por ali. E aí foi curioso que acabei o ano, terminei, né? Dia 31, correndo a São Silvestre, ó, tá aqui. Medalhinha da São Silvestre, ó, bonitinha desse ano. Que linda. 99 anos, né, de São Silvestre. Esse ano é o número empolgada para correr Paris. Empolgada para correr Paris. E agora o engraçado é que assim estão solicitando que eu use essa roupa nas corridas aqui, né? Então eu já tenho uma próxima que eu vou participar e eu não sei se eu vou correr, gente. Mas eu vou lá de rica, vou distribuir dinheiro. Maravilhoso, maravilhoso. A Luciana, que é rica aqui também, que é aluna, tá perguntando de qual cidade você é. Tá perguntando qual cidade você mora. Eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas, mas atualmente eu moro em Três Corações, aqui no sul de Minas. Fica 3h30 de São Paulo, certinho. Fica bem no meio do caminho, entre São Paulo e Belo Horizonte. A Lu mora em Belo Horizonte, a Lu é corredora também, então ela faz ali umas... Ela tá dizendo aqui que não anima maratona não, mas uma meia toparia, né? Então, chegamos até a falar, acho que no grupo, eu não sei se no nosso grupo de mentoria, porque a Lu tá comigo, acho que em 2 grupos, no grupo da mentoria e no grupo das ricas leitoras. Em algum dos dois, ela chegou até a incentivar, acho que foi ela, com relação a essa São Silvestre esse ano, que são 100 anos, né? Então, vai ser uma edição bonita, assim, de viver, penso eu, né? Agora, eu queria falar contigo o seguinte, ó. O que trouxe a gente aqui, sim, é uma história que eu acho incrível, que é maravilhosa contar, mas o início dela, não sei se tinha tão consciente para você, não, que é a lógica do planejamento, né? Que fosse para você fazer uma corrida, que fosse para você comprar um carro. Muitas vezes na vida, nós, mulheres 40 a mais, a gente vai fazendo na maluquice. Quantas vezes eu, corredora, a minha primeira maratona, que foi para Porto Alegre, eu fiz na maluquice. Na maluquice, assim, surgiu oportunidade, bora, na maluquice no sentido de não estar com planejamento financeiro ok, etc e tal. Então, tem muita coisa na vida que a gente vai, enfrenta e vamos, e na volta eu pago, e na volta eu arranjo, e etc. E por algum motivo, bateu um clique ali para você, além de consultas médicas, de ter um treinamento específico para isso, né? Que ninguém corre uma maratona, quer dizer, ninguém corre nada, não é para correr nenhuma quilometragem sem ter ali um acompanhamento e um preparo, mas também bateu em você a questão de eu quero me planejar para algo que tem uma importância na minha vida e por isso você contratou a mentoria e viveu a mentoria em função disso. Se a gente pegar esse mesmo assunto, que a turma que está ouvindo a gente, pode ser que alguém queira, de fato, fazer uma corrida,
mas pode ser que alguém queira qualquer outra coisa. Falando de planejamento, como é que foi essa tua saga com relação a isso, Lourdes, para a turma entender um pouco na prática, e aqui não necessariamente precisa você contar né, os passo a passo, mas a vivência de quem alguém planeja antes de fazer, talvez o contrário de uma vida, que normalmente a gente faz e depois dá um jeito. Assim, são duas situações. Como eu falei, a Maratona de São Paulo foi gastos que foram surgindo. A partir do momento que eu pensei em Paris, eu tinha pensado o valor, era um valor que eu, como uma servidora pública já de um certo tempo, conseguiria pagar. Só que o problema, a questão ali é quando você para pensando na família, eu posso pagar eu sozinha. Tá, mas e como é que eu coloco isso no meu orçamento? No orçamento familiar, sem ter que tirar tudo da família ou tirar uma parte que eles não vão participar. E a gente fica com aquele peso na consciência. Isso, né? Então, aí foi nessa parte que entrou a questão do planejamento. Onde encaixar essas coisas? Onde encontrar o recurso que é meu? Que, sabe o eu estou me pagando para viver bem, para estar bem, e o que eu estou tirando ali da família. Porque não é uma questão de ir lá e comprar uma viagem parcelada. Uma pessoa que se planeja, queira correr, eu estou falando da parte física, não. Estou falando da parte financeira mesmo. Vai numa agência de viagem, quer ir para a Maratona de Nova York, sei lá, que custa caro, vai custar, sei lá, 30, 40 mil reais. Sim. Não sei o valor. Tem valor específico que vocês acham na internet. Uma pessoa vai lá, compra parcela em N vezes e vai conviver com aquilo. Só que eu pensava, quando eu falei no planejamento, a questão era como é que eu vou encaixar isso dentro da vida familiar e das despesas que a gente tem, sem sentir que eu estou tirando um pedaço daquilo, entendeu? Tá tirando então foi nessa deles. Tá tirando deles, para uma coisa né? que é minha. Perfeito. Só que eu não entendia muito bem que esse meu também é deles, né? Então foi bem nesse momento que surgiu a necessidade do planejamento. O que é meu e o que é nosso. Entendeu? E o que deu mais certo nesse planejamento? Se você dissesse assim, cara, de tudo que aconteceu aí na vivência do planejamento, aquilo que você diz assim, putz, bingo, isso deu muito certo, e o que deu muito errado, né? Talvez errado e precisou dar muito trabalho depois. Sei lá, vamos para os bastidores. Digamos, o que deu muito certo é pensar bem nesses gastos que eram fixos, entendeu? A questão de o lugar para ficar antecipado, a passagem, que essas coisas dava para planejar e ter uma ideia, não, vou gastar isso, isso, isso. Agora, o que eu pretendo gastar depois, aquele acumular o dinheirinho ali, aquele guardar, fazer aquela reservinha específica para aquilo, isso daí foi o que deu mais trabalho, porque às vezes você acaba se perdendo e desviando os interesses e para que você vai usar aquilo. Né? Então, a partir do momento que eu falei, não, vou fazer a reserva, isso daqui é da maratona, isso funcionou. E nisso, no meio do caminho, surgiram outras necessidades. Por exemplo, eu tive que comprar um relógio novo, porque o meu estragou. Estragou não estava em condições, já era muito antigo. Eu falo, quando comprar um relógio, as pessoas, quem não é da corrida pode não entender, né? Mas um relógio básico de corrida a partir, sei lá, dos R$1.500, R$1.600 aqui, né? Então, são coisas aqui, aqueles imprevistos. Entendi que participar dessa maratona é uma coisa que me faz bem, se faz bem, envolve toda a minha família, e esse planejamento não precisa ser entendido necessariamente como tirar deles. Isso ajudou muito, ajudou muito. Então, deu muito certo enxergar essas coisas. Eu acho que teve pessoas que foram fundamentais para me ajudar a enxergar, inclusive, onde é que eu poderia mexer, complementar, tipo, pedir ajuda. Ajuda, não é ajuda no sentido de chegar e pedir dinheiro para outras pessoas, não. Mas, assim, ter parcerias aqui na cidade, pessoas que enxergassem esse meu sonho como um sonho de muitas pessoas aí, muitas mulheres, talvez corredoras com 40, com família estruturada e que querem pensar assim, nossa, dá para realizar esse sonho. E teve pessoas aqui na cidade que me apoiaram e estão me apoiando. Isso ajudou muito. Me ajudou a reduzir os meus custos, os gastos fixos, e isso tirou aquele peso de que eu estou tirando dele, sabe? Isso aí ajuda bastante. Então, agora... Não, pode falar. Não, falando que você perguntou, né, o que deu errado. O dólar aumentou, o euro aumentou, essas coisas que a gente não tem controle, né? Então,
Não tem jeito, né? É. Aí vai indexar em outra moeda. Mas assim, olha só que coisa interessante, né? Eu tô pegando várias coisas da tua conversa aqui que eu acho que é tão legal a gente falar. Primeiro, a partir do momento que a gente tem um objetivo, é muito gostoso, gente. Eu não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu, mas assim, eu olhar a Lourdes está vidrada com a história de dizer, pô, que massa alguém gostar de alguma coisa, alguém tá com vontade de fazer alguma coisa, de ter um sonho ali para ser realizado e ir atrás disso, né? Essa coisa da vibração e de ter por que ir atrás de algo. Acho que a gente está vivendo um mundo meio vaziozão de ideais. Não sei se eu estou com uma leitura meio equivocada, mas esses resgates das nossas vontades, resgates daquilo que faz diferença para a gente. E quando a gente coloca na prática, por exemplo, no teu caso, o planejamento, foi aonde veio também, porque eu me lembro da época do movimento, você falando com as outras alunas, do movimento, inclusive, de buscar os apoios financeiros ou parcerias em qualquer lugar. Se a gente não sabe quanto custa, ou se a gente não coloca na ponta do lápis o que é que vai precisar fazer de movimento para cada um dos custos, talvez, não sei, não teria passado na tua cabeça ou não tivesse te dado força para ir, inclusive, fazer movimentos de parcerias, ou tô viajando na maionese? Não. Tudo, principalmente em relação à Maratona de Paris, partiu da perguntinha que a Cecília me fez. Cecília. Quanto custa isso? Quanto vai custar? E eu não tinha nada. Sabia, sim, um valor de agência, mas era, assim, eu colocando o meu custo, o que eu iria gastar. A partir daquele momento, eu comecei a anotar, especificar tudo, pesquisar e tentar ir atrás. E aí eu comecei a ver quanto custariam todas as outras corridas ou competições que eu queria participar. Porque nesse meio termo, entre, sei lá, 6 meses, questão de 8, 9 meses, que já faz quase praticamente 10 meses que eu estou envolvida nessa questão meu do planejamento e de pensar na Maratona de Paris, surgiram outras corridas e tinham outras coisas que eu queria participar. Aí vieram duas questões. Vale a pena participar de todas as corridinhas que tem locais aqui? Dá uma vontade danada. Só que isso é custo. Isso custa caro. Então não cabia naquele orçamento. Se eu fizesse isso, não chegava. Mas eu, ao mesmo tempo, tinha aquelas provas, aquelas competições que eu falava, poxa, Paris é um sonho, mas aqui perto tem coisa boa para fazer também. E nesse meio tempo, eu acho que quando a gente começa a planejar, enxergar as coisas assim, com mais detalhe, vão aparecendo oportunidades, né? E nesse meio termo, entre um planejamento e outro, o planejamento era a Maratona de Paris. Mas olha o resultado que teve desse planejamento, ó, só para você ter uma ideia. A gente não enxerga. Uau, suspende a quantidade de medalhas. Aqui, ó. Uau. Não, aqui, ó. Não, falando, são provas, assim, que custam caro, né? Caro, assim, não é uma prova milionária, mas que tem custo, porque você precisa de hospedagem, a inscrição não é barata, a La Mission, que é uma corrida trail aqui, Passa Quatro, corrida de montanha, né? Muito conhecida, que a inscrição é cara, mas vale a pena, então eu queria participar. Meia Maratona da Lua, essa aqui foi em Natal, foi um presentão. Quando a gente começou o movimento com as ricas, coincidência, eu ganhei um convite para participar de um evento em Natal e tinha uma meia maratona lá, concorrendo no fim de semana. Eu falo, ó, tá vendo como eu sou uma pessoa de sorte? Nada, o negócio parece coisa boa. E essa meia maratona da Lua foi um perrengue danado, mas eu concluí. Outra planejada, essa daqui foi planejada. E eu falei, sabe que às vezes colocar a família no meio dá certo? Essa foi a maratona, eu acabei participando da minha maratona lá de Salvador, na Maratona de Salvador. Minha filhinha é baiana, né? Nasceu em Salvador e eu queria levar a família, e foi todo mundo, minha mãe, marido, filhas. Então, coube no planejamento. Então, deu certo. Então, isso são coisas assim, que quando a gente fala em planejamento, você pensa, você não precisa pensar num sonho pequenininho, não. Às vezes, sabe aquilo que você acha? Olha, quanta viagem, eu fui para Natal, ainda corri em Brasília, lá no Parque do Povo, né, em conhecer a beleza. Então, ou seja,
Você começa a planejar, começa a fazer um movimento em relação a coisas boas, elas acabam acontecendo, mas só que tem que ter juízo, né? Também não dá para sair metendo louco, fazendo inscrição de tudo que é coisa, comprando tudo que é coisa, tudo que a gente vê na internet, achando que... A gente se empolga. Né? E a gente se empolga, assim, né? Começa na realidade, o custo, porque o que acontece? É uma prática bastante saudável, é algo que faz bem pra gente. Então, há ali um apoio, inclusive social, para isso, para que você esteja naquele meio. E estando naquele meio, existe todo um capitalismo ali feroz, com base em tênis que são criados, roupas com gel que se toma, o que toma antes, o que toma depois, o que toma durante. Todo um comércio envolvendo. Hoje tem pacotes de agências que é o turismo esportivo, onde se coloca ali em função de alguma prova de qualquer ramo do esporte, onde vende ali aquele local e os passeios. Então, há uma grana girando nisso. Só que você fala de planejamento e eu estou pegando... Porque, assim, quem não sabe disso, né? Acho que desde quando a gente passou a ter noção de vida lá, talvez com 15, 18 anos, na teoria a gente sabia que precisava planejar algo. Mas ainda chega para mim, Lourdes, em qualquer que seja a meta da pessoa, aquele bichozinho falando, sabe aquela vozinha aqui na orelha dizendo assim, como assim planejar se eu não vou saber adivinhar o que vai acontecer? Há um senso comum de que se eu sento para planejar algo, é como se eu fosse adivinhar o que vai acontecer ou eu colocar coisas ali, tarefas e etc., que é só para inglês ver, que é só para uma planilha bonita ver. Adianta que eu colocar aquilo ali, que eu vou fazer isso, que eu vou ganhar isso, que eu vou fazer tal e tal ação, se isso não é tão concreto assim. Como é que foi esse planejamento para você, muito nesse lugar? Acho que eu queria, talvez tenha aí um pedaço da audiência corredora mesmo, querendo pegar uma prova para fazer isso, mas ou pessoas no geral, e digamos assim, uma das objeções mais fortes que chega para mim, enquanto educadora financeira, para que planejar se eu sei que coisas acontecem no caminho e eu não vou conseguir cumprir? Como é que foi isso na tua cabeça, se é que isso passou na tua cabeça, e como é que foi a trajetória? Bom, no planejamento, né, da questão da corrida, surgiram série de imprevistos. Por exemplo, eu falei Salvador, eu estava inscrita para correr uma maratona, eu fiz o planejamento financeiro para correr uma maratona e por uma questão emocional, social, do momento, de saúde mesmo, eu achei que não era viável, não estava bem. Ou seja, uma coisa que não aconteceu. Com relação ao planejamento para Paris, lógico que é arriscado, só que meu planejamento é fazer assim, eu não vou ficar pensando, eu sei que eu quero correr uma maratona, mas eu vou me planejar para uma viagem que é um presente para mim. Então, se acontecer no meio do caminho ou lá que eu não possa correr, vou fazer turismo, quem sabe? Não sei. Vai ser frustrante, lógico, né? Mas essa questão do planejar, principalmente o financeiro, é saber... Sempre incomoda é aquilo, né? Poxa, eu vou reservar isso, como que eu vou fazer essa divisão, como é que eu separo esse dinheiro, quanto que eu vou precisar fazer isso, e aquela coisa, né? Aquela briguinha que a gente fica assim, se eu separar, eu posso gastar com outra coisa. Eu posso ver um tênis, não sei, tal, e vamos lá, vamos comprar aquele tênis, porque está todo mundo comprando, é aquele que vai baixar meu pace, vamos lá, né? Eu falo isso, mas podem surgir imprevistos também, por questões de saúde. Mas a partir do momento que a gente fala esse planejamento, não é só planejamento, parcelas a pagar, não, é o planejamento, ou como se diz, né, como a gente, o termo que você usa e a gente usa dos nossos potinhos, sabendo ter os potinhos definidos, mesmo que eles não sejam assim, no meu caso, quando eu falo assim, potinhos, né, para quem está vendo aí não vai entender nada, daqui a pouco a Ari até pode explicar aí falando a metodologia dos potes, são aqueles destinados a situações específicas. Seria aquela nossa reserva, né? Tem gente que fala envelope, fala um monte de coisa, mas a gente usa o termo dos potinhos. E, assim, minha planilha não é a mais organizada, ela nem sempre fecha. Tem gente que fecha, que ela bate direitinho, eu acho lindo isso. A minha, por enquanto, não. Surgiram N questões aí ao longo do tempo. Quando eu procurei a Ari a primeira vez, né, foi aquela situação, eu lembro que eu comentei com a Ari, falei, nossa, a gente recebeu uma herança,
tem algumas coisas, tem imóveis para administrar, e a gente não sabe como é que vai fazer isso. Pode ser, aí até você me perguntou, eu falei assim, pode ser uma coisa que vai deixar a gente mais rico ou vai falir de vez, né? Aí você falou, como assim falir? Então, são coisas que surgiram ao longo do tempo que a gente tem que aprender a controlar. Então, esse negócio do planejamento foi muito mais no sentido de saber enxergar cada coisa no seu lugar e saber as necessidades. Não está tudo definido ainda, não. Eu sei que ainda eu tenho gastos que estão um pouquinho acima do que deveriam ser, mas entender que é normal também, que a gente faz parte de, como se diz, de um grupo gigante de pessoas, é diferente. Você está sabendo o que você está fazendo com aquele dinheiro é uma coisa. Agora, eu podia ter feito o contrário, falar assim, não, vou fazer essa viagem, vou lá comprar meu pacote lá na agência, que não está errado também não, se a pessoa achar que deve fazer isso. Parcelar em 1000 vezes e deixa o que acontecer. Mas escolher outro caminho. Está funcionando, vai funcionar. Olha só a fala dela, como tem umas coisas tão legais com relação a planejamento, que é assim, planejamento, a única certeza que a gente vai ter é que imprevistos vão acontecer. Porque a vida é formada disso e a vida é cheia disso, qualquer que seja o plano. Aonde que eu levanto a bandeira, Lourdes, e aí você pode discordar de mim, a gente fala sobre isso, é que com o planejamento, ele sendo feito e ele sendo vivido, nos momentos em que os imprevistos acontecem, eu tenho maior capacidade de saber como é que eu lido com eles e, principalmente, quando eu estou vivendo um planejamento, a possibilidade de eu sair do meu principal objetivo reduz, porque eu estou focada e vivendo, voltada para uma maratona, e em função disso eu não vou querer fazer 30 inscrições em outras provas que, digamos assim, que não faria tanta diferença. Sem a visão clara do planejamento, o que acaba acontecendo com a gente, inegavelmente? É aparecer uma prova que a galera toda vai e que é só R$130. Gente, o que vai significar R$130? Não é nada. Então a gente vai lá sem planejamento e coloca mais R$130, que nunca vai ser 130, porque tem todas as despesas juntas, e daqui a pouco as pequenas despesas que vão acontecendo no próprio processo faz a gente desistir ou não ter condição do objetivo maior, que no teu caso ali era uma viagem com a família, era uma maratona e etc. Então, eu acho que eu defendo muito a ideia do planejamento, tirando esse véu de que tudo vai funcionar direitinho, que não vai ter imprevisto, porque vai dar ruim, vai ter coisa que vai ter que ser reconfigurada durante o tempo. O principal motivo de alguém se planejar não é isso, de que tudo dê certo. É da gente ter esse preparo para saber para onde é que faz, que movimento é que faz enquanto o mundo muda, né? Como um dólar que sobe e a gente não tem capacidade de mexer nisso. Então, eu acho que a defesa do planejamento para qualquer sonho de vida, para qualquer necessidade de vida, tem muito mais a ver de eu não me pegar desprevenida, de eu entender onde é que eu posso dar os meus passos e aquilo que eu vou renunciar. Se eu, Lourdes, renuncio a uma prova que seria bem legal a 50 quilômetros da minha cidade, eu renuncio não cortando os pulsos, chorando domingo, porque e tal. Eu renuncio dizendo, pô, fiquei triste, queria ter ido com a galera, mas isso vai fazer a diferença no planejamento que eu vou furar se eu fizer esse desvio e ela tem algo maior do que andar com aquilo. Foi aí que foi te enchendo de talvez força para algumas renúncias, ou tuas renúncias não aconteceram e só eu aqui que estou imaginando que elas existiram? Não, aconteceram sim, aconteceram, e exemplos de imprevisto até já vou citar aqui um fato que aconteceu ontem. Mas eu aprendi muito também, a gente sempre olha, né? Você começa, de repente, fazer aquelas inscrições loucas, como você falou, vou para a cidade ali do lado, e nunca é só a inscrição, tem um agregado ali que no final... Só que antes eu não fazia conta disso, e eu sei que muita gente não faz conta disso. Assim, o que eu
mais ouvi de comentários no final do ano entre corredores nem acabei de pagar a parcela da tal corrida ainda, eu não paguei, eu estou devendo o tênis que eu parcelei 1000 vezes, mas assim, não é nem aquele parcelado consciente, é aquele parcelado que foi feito, participou de dezenas de corridas aleatórias, como falou, aquelas, não tem nada, eu acho que não tem nada errado você participar se tiver acesso. Eu falo, para mim, é difícil porque aqui na cidade não tem tantas, então qualquer uma representa um custo. Se eu for aqui em Varginha, que é uma cidade vizinha, que fica 15, 20 quilômetros, agora até o pedágio fica até mais caro. Então, já vai ser, custa caro. Não dá para... Você vai juntando aquele pouquinho, no final, é quase uma passagem para Paris, literalmente. Então, eu aprendi muito isso, observando até algumas pessoas aqui da cidade, ou outras pessoas do entorno, que a gente começa a seguir, ver que são pessoas que levam a sério o planejamento, que, assim, para eu correr longas distâncias, eu não tenho como eu falar, olha, eu vou correr uma maratona por semana. Não dá. Não vou correr uma maratona por mês. Não dá. Fisicamente falando, não tem como. Do mesmo jeito, eu teria que aprender a escolher quais as provas que eu quero participar. E eu tomei como decisão minha, como falei, aquela renúncia, participar de corridas que realmente fizessem sentido. São aquelas, assim, lugares inéditos, onde eu possa estar com a minha família, eventualmente. Então, na minha cabeça, como a questão de planejamento já está bem definido. Paris, agora eu vou sozinha. Segundo semestre, já tenho lá uma reserva, inclusive até para passagem aérea, só estou definindo um lugar para a família toda. Coube nesse planejamento também. Então, primeiro semestre é o meu presente. Segundo semestre estaremos todos juntos. Para um local, possivelmente uma corrida, mas que a gente, como eu fiz com Salvador, funcionou ano passado. E a partir desse momento que eu aprendi a escolher, a fazer essas escolhas, eu estou renunciando a alguma coisa pequena aqui que não vai dar. Eu queria estar presente, mas não dá. E a partir consigo ter definições, o que eu gosto, o que eu quero, até onde dá para ir, de repente dá para sonhar, Paris agora, segundo semestre, vai estar todo mundo junto num lugar legal, que vale a pena a corrida para mim e para as meninas, para o marido, para quem puder estar junto. E a questão que você falou, né, dos imprevistos que surgem, né? Só vou citar um exemplo. Primeira corrida do ano aqui, foi ontem. São Cristo, Poços de Caldas. Poços de Caldas, cidade turística, né, aqui do sul de Minas, bem conhecida. E a prova é uma prova muito conhecida. Custou baratinho, R$ 80 a inscrição. Uma amiga de lá que conseguiu a inscrição até mais barato, fazendo lá. Então você fala assim, só R$ 80 a inscrição. Só que deu um monte de coisa errada no caminho. O hotel que eu fiquei, eu fiz a reserva no lugar errado, então eu tive custo de deslocamento. Eu peguei um Uber errado, esqueci um negócio do kit, eu tive que voltar no hotel, então já dobrou o meu valor de transporte. A gente teve algumas dificuldades com o lugar para refeição, né, com a família, então, ou seja, eu fui achando que eu ia gastar um pouquinho, desgastou um poucão. Então, ou seja, não adianta preto no branco. Não vai adiantar preto no branco que não vai. Agora você falou aqui uma coisa que eu quero puxar uma pergunta para você. Lembra que você disse assim, no final do ano o que eu mais vi foi gente dizendo, ainda tô pagando essa corrida, tô pagando X parcelas do tênis, a galera pagando 1000 parcelas e etc e tal. Eu tava em Belo Horizonte esses dias e eu saí com umas amigas, junto com a minha namorada e tal, e um casal de amigas que estava lá, elas estavam treinando para uma prova, né? Elas estão treinando lá para o desafio, uma delas para o desafio do Rio, que é 2 dias, né? Um dia 21 quilômetros, no outro dia 42 quilômetros, então é uma porrada grande, etc e tal. Naquele dia, salvo engano, era sexta-feira. Então, sexta-feira, ela tinha acabado de encontrar amigas, muito tempo, muitos meses sem ver. Então, vai para um barzinho. E aí é clima de comemoração. Não tinha nada demais, mas é clima de comemoração. É petiscos, é cervejada, é a galera e etc. Ela não deixou de ir, ela estava lá presente com a gente, mas ela não bebeu álcool, né? E ela é uma pessoa que consome socialmente, né? Consome, mas ela não bebeu. Ela disse, ela não bebi,
porque amanhã eu tenho um treino, um domingo eu tenho não sei o que lá, e eu tô focada aqui pro treino e tal, tal, tal. E depois, nos bastidores, eu e a André tava falando, cara, a Ju é muito focada, né? Quando ela super gosta de beber, de sair, de etc. Mas quando ela tá envolvida para esses treinamentos, tranquilamente ela diz, não, não vou beber, eu não vou comer isso. Ela fica muito focada. O que essa história quer dizer para cá? Quando a gente vai fazer um planejamento de alguma coisa, renúncias vão ser necessárias, em qualquer ordem, que não é de ordem financeira. A renúncia, no caso dela, é, pô, tô com amigas, eu poderia me divertir, poderia ir madrugada afora e etc. E ela, por um motivo maior, ela teve que renunciar e etc. Você, do mesmo jeito que percebeu pessoas dizendo, tô com a parcela do tênis, tô, não, você percebe que há uma dificuldade grande nossa de fazer renúncias. A gente quer planejar, a gente quer conquistar aqui o XPTO lá de sonho, mas aonde a gente talvez... aí é tudo empírico, tá? De forma bem empírica, daquilo que você vê ali no teu mundo em volta. A principal dificuldade em manter o propósito do planejamento é a dificuldade na renúncia? O que é que tu acha disso? Eu não vejo que é só a dificuldade na renúncia, é o meio também, sabe? As pessoas ficam muito focadas, muito tentadas a consumir demais o que o outro consome, e isso tira do foco em todos os sentidos. Do mesmo jeito que a pessoa que vai lá para o encontro, ela pode ser induzida a beber, ela também vai ser induzida, de repente, a gastar, a consumir. O coleguinha ali no meio da corrida acabou de comprar um tênis super placa de carbono, aquele, né, que vai fazer você ganhar 1 segundo no quilômetro, eu vou comprar também, porque ele tem. Isso daí te tira do teu propósito, do teu planejamento, sem que você perceba. Então, quando a gente fala assim, não, eu tenho que estar focada nisso, eu acho que eu não sou nem dos extremos, não. Falar assim, do mesmo jeito, tá? Nunca mais vou beber, porque eu quero ser maratonista, não é isso. Mas, por um momento, eu vou ter que fazer isso. Então, por um momento, eu não vou poder participar daquela corrida que tem ali na cidade vizinha. Vai até parece, às vezes aparece até meio arrogante, né? Porque você fala assim, só porque a pessoa corre 42 quilômetros, agora ela não quer participar da de 5 que é aqui do lado. Mas não é, gente. É porque às vezes faz parte daquele plano, sabe? Aquela coisa, aquele pouquinho que eu estou tirando dali é o meu caixinha, sabe? É o meu potinho ali da reserva para a realização desse sonho. Né? Então, assim, a gente não precisa nem ir do extremo, sabe? Da avareza, de que eu não posso gastar, não posso fazer nada, mas também não posso ir para o outro extremo. Vou fazer tudo agora, porque uma frase que eu ouvi esses dias num grupo, um tênis super caro, super caro não, super caro para os nossos padrões. Acho que quando a gente fala de um tênis com mais de R$ 1.000, é um tênis caro, né, Ari? Convenhamos. Não é todo mundo que pode ter esse calçado. Sei lá, um tênis que era, sei lá, 1.700, um valor, mais ou menos esse valor. E estava lá parcelado em 10 vezes. Estava numa oferta por esse valor, porque ele custa um pouco mais. Aí o comentário aproveita, só se vive uma vez, vou comprar parcelado, não tem problema, eu vou ficar com essa dívida até não sei quanto, mas é a minha satisfação que importa. Falei, aí entra a tal da, sabe aquela renúncia localizada que a gente tem que fazer para aquilo funcionar, né? É a mesma coisa que você falou aí, a pessoa está ela não vai deixar de beber, de consumir a bebida dela em outro momento, mas agora ela quer ter o objetivo dela, né? E a gente precisa de ter um objetivo, sabe? Eu sou muito movida a isso. Se eu não tiver uma coisa definida, se eu não tiver um propósito, eu não vou atrás. Na verdade, eu sempre tenho um propósito, né? Mas assim, sempre é uma coisa bem exótica, que me desafia. E a partir do momento que eu tenho esse propósito, eu sei que vai ter renúncia. Em diversas e aí entra a história do propósito quando a gente se confunde com euforia. O exemplo que eu vou dar cabe como uma luva no mundo dos corredores, porque principalmente pós-pandemia, a humanidade quis correr, e que bom que foi uma boa, né, um bom boom aí com isso. Mas, hora ou outra, movimentos vão acontecendo, que você bem disse, né? Que é a influência do meio social. Do mesmo jeito que tem um corredor que está com um tênis de X geração, você quer igual. Mas também o fato de você dizer, só porque as pessoas estão correndo, eu vou começar a correr.
Está tudo bem? Está, vai, pratica um esporte, começa. Aonde é que está o erro grosseiro e que vai ter impacto? É nesse momento que ela está se aventurando no novo esporte, ela já. Eu lembro de uma corrida, Lourdes. Eu lembro de uma corrida que eu fui aqui em Bauru, no segundo semestre do ano passado. E eram dessas corridas pequenas mesmo, eram corridas de 5 quilômetros e caminhada de 3. Essas corridas mais festivas para as famílias irem e etc. e tal. E nos aglomeramos ali para a questão da largada e tal, e aí tinha duas pessoas, duas mulheres, assim, perto de mim, e aí elas se deram conta que elas estavam no lugar errado. Eu ia correr os 5 quilômetros e elas se deram conta que não era ali que elas tinham que partir, porque elas iam fazer a caminhada dos 3 quilômetros lá, que era depois que essa galera partisse, né? E elas estavam ali confusas, para onde é que eu vou, aquela história toda ali. E por acaso eu bati o olho, e aí a gente que está em corrida reconhece tênis, né? E eu digo assim, Jesus, essa mulher paga um mês do meu aluguel nesse tênis e ela está caminhando. Tem alguma coisa equivocada nisso? Não dela caminhar, não estou fazendo nenhum juízo de valor o fato da pessoa caminhar. O que eu estou dizendo é que está dissociado. Dissociado vinha o tênis que diz que vai acontecer, etc. E você está iniciando uma prática esportiva e daqui a pouco ter todas as raquetes de tênis, ter todas as pistas de skate, ter todos um monte de apetrechos que você gasta com isso na euforia e depois não continua. Continuando, aí sim, vai ter coisas que a gente vai precisar aí com relação a relógio, com relação a, de fato, a um tênis um pouco melhorado e tal, mas eu acho que eu estou chamando um pouco a atenção com essas modas que são muito bem-vindas, porque colocam as pessoas para praticar esporte, sim, mas falta muito bom senso para entender até onde o braço alcança, né? Ari, eu vou até mais fundo, que a questão é assim, hoje, se eu parar pensando qual que é o meu maior gasto nesse período, não é nem a passagem, não é nem a inscrição, sabe o que é? Manter minha saúde em dia. Suplementos e tal. É suplemento, é a consulta que eu pago com uma médica de confiança, sabe? Isso que é o que me dá segurança. No mês passado, que é pouco mais de um mês, eu fiz todos os meus exames, assim, o plano de saúde deve ter chorado, porque eram exames. Mas, assim, é uma coisa que me dá, não vai me dar garantia de nada, né? Lógico que você está com mais, pelo menos vai me dar uma, digamos assim, surgiu uma palavra aqui agora, de segurança mesmo, né? Uma segurança, para eu poder fazer e me aventurar nisso. Então, hoje, quando eu paro pensando, o meu gasto não é tênis, é saúde. É o que eu tenho com a minha saúde, com o meu cuidado. A academia que eu faço, que eu não vou abrir mão, isso também lá no nosso planejamento. Ela tá travando aqui, tá travando para mim. Eu não sei se quem tá travando sou eu ou a Lourdes, se o pessoal da... Não, eu acho que travou aqui agora. Então tá. Eu acho que você estava falando da parte da não, academia. Eu tô falando, tô falando, por exemplo, a escolha, né, a questão, né, de, poxa, é uma coisa que está ali na minha planilha, mas eu tenho que estar num lugar onde eu me sinta bem, porque vai ter um retorno para mim disso. Então, eu vou precisar investir em determinadas coisas, que não é só a questão você falou do tênis, a pessoa está ali, ela está usando aquele tênis, ela não vai nem correr e está usando. Bom, se ela tiver condições e tiver no planejamento dela usar aquele tênis, tá certo, o tênis é dela, ela usa como quiser. O que eu sou vivo brigando é a questão do modismo e do que está aí na internet toda hora, que você tem que comprar, que você tem que consumir. E as pessoas estão esquecendo disso, né? De cuidar da saúde. Correr primeiro. Você se põe como propósito correr ou qualquer atividade física, pensa na saúde. O que vier no entorno aí vai ser lucro, né? Quando a gente fala saúde, é saúde física, mental, e o pessoal está deixando de lado. Está indo muito... começa a correr hoje, nem mal correu, já está indo para 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10, e por quê? Mas não é porque sente prazer naquilo, é porque viu alguém fazendo, lá na internet estão fazendo, eu preciso fazer. Eu corro uma maratona, aqui está participando com a gente, aqui acho que ainda está a Luciana, que é ultramaratonista aqui do sul de Minas, né? Corre distâncias muito maiores, 80, 90 quilômetros. Ninguém precisa fazer isso, Ari. Se não for uma vontade sua ali, para a saúde, para
Não tem necessidade. Corre, faz uma corridinha ali. É, como todo mundo posta, né? Corre lá e fala, não é terapia, mas é terapêutico. Então faz aquilo do dia a dia, você não vai precisar correr uma maratona para sentir esse prazer da corrida, para se sentir bem. E do mesmo jeito, você não vai precisar comprar aquele tênis com fibra de carbono para ganhar um segundo a mais na distância, porque você não vai concorrendo com um keniano que vive disso. Sim, sim. Né? Então, a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso. Onde é que cabe esse planejamento no sentido, o que eu quero fazer? Se o que me dá prazer é viajar, estar com a minha família, eu vou escolher para você faz quantas coisas, quanto vai custar isso, como é que vai ser Seu isso, fone desconectou. Eu acho que seu fone desconectou. Voltou ou não? Voltou. Não, acho que foi uma ligação aqui que apareceu. Então, assim, quando a gente para pensando nisso, a gente tem que achar o que move no sentido, eu quero participar de uma competição, vou participar de uma prova, se não for uma prova, qualquer coisa que você defina, o que cabe naquele meio ali? Como é que eu vou fazer isso? No sentido do planejamento financeiro, do planejamento, seja lá, emocional, que vai estar envolvido nisso daí, pensar nessas renúncias, o que vai ter aí no meio do caminho, e tentar executar com uma certa disciplina, sabendo que, eventualmente, algumas coisas vão dar errado no meio do caminho. E se der errado, aquele tropeçou, levanta e segue. Porque dá errado. Aí, a Luciana deu notícia aí agora. Ultra Trail, nossa senhora, é a monstrinha. Essa é fera, viu? Essa é fera, né? É. Ai, que maravilha. E assim, eu acho que é entender quem está do lado, né? Então, você estava ali em algum momento recebendo, inclusive, os insights dos grupos de alunas que tiveram o seu papel ali de motivar de alguma forma. As pessoas que estão na corrida, como por exemplo a Luciana, quem sabe uma troca de figurinhas. O que eu falo é de ter esse cuidado de se cercar de um meio que te deixe mais com o pé no chão e sem perder a inspiração, do que um meio que está completamente desorganizado e dizendo bora viver o dia de amanhã, ou o dia de hoje, porque amanhã não vai. Então, esse papel acho que ressaltar aquilo que você falou em alguns momentos na nossa conversa de hoje, ressaltar o papel do meio. E esse papel do meio, muitas vezes a gente consegue escolher sim, tá? Muitas vezes a gente consegue escolher. Consegue escolher, talvez, não jogar minha mãe da sacada, porque ela vai continuar sendo minha mãe. Não quero fazer isso. E a gente fala, como é que se livra? Não é? As pessoas, a gente não se livra de ninguém. As pessoas são pessoas. A gente respeita as pessoas. Mas há os indicativos de quando a gente permite que aquela pessoa esteja muito mais vivendo um processo de que 10 meses eu preciso estar super focada em algo que eu preciso e aquela pessoa vai me fazer mais mal do que bem. Então, é ter um pouco esse olhar dentro desse objetivo que você constrói, né? Semana que vem, Lourdes, a gente vai viver aqui um evento que eu vou fazer né, aberto para as redes aqui, que é o que eu estou chamando de Ano Novo Vida Rica. Então, é um evento que vai acontecer terça, quarta e quinta. As inscrições são gratuitas, inclusive para ensinar essa turma a fazer planejamento financeiro, cada um nos seus planos, nas suas ideias. Então, não posso deixar de finalizar o nosso dia de hoje para convidar, se tiver pessoas que vão para correr, para viajar, para comprar um carro, a importância de aprender a entrar nesse fluxo do planejamento é uma boa oportunidade. As inscrições estão no link da minha bio, então é só entrar lá, vai entrar no grupo de WhatsApp, entra lá e começa a fazer o movimento. E eu acho que eu quero muito mais agora, acho que finalizar te agradecendo pela inspiração que é. Alguns meses lá atrás, eu falei isso para você, dizendo o quanto que esse teu movimento me inspirou a voltar a correr. A gente pensa que não, né, você é professora, assim como eu sou professora. A gente que cria uma ideia, quem quiser criar a ideia de que é professor que entra na sala de aula para ensinar e para projetar aluno, está muito equivocado. Há uma simbiose aqui, há uma troca enlouquecedora. E olhar uma aluna que estava ali, e que fazia o movimento, que divulgava o que estava acontecendo e fazendo as partilhas, eu disse, cara, por que eu não volto para isso, que é uma coisa que eu tanto amo? Então, assim,
agora acho que meio que publicamente agradecer a você por ter feito aquele movimento lá para trás e o quanto que a gente pode inspirar todo mundo para o bem. E agradecer pela oportunidade de ter falado aqui da tua história, que começa você vestida de dinheiro. Deve ter morrido de calor vestida de toalha, porque eu não sabia que aquele pano ali era toalha, aquele tecido era uma toalha. Coitada. Então, assim, dá a mensagem que você quiser, fala o que você quiser, dá um alô aí para a turma final, mas fica aqui minha honra por ter topado esse papo. Para começar, a toalha é uma toalha que pinica. Não sei nem como que eu corri com isso daqui, viu? Mas a emoção fez levar. Tá me ouvindo? Parece que começou a travar aqui agora. Não, tô te ouvindo, sim. Ari, assim, duas coisas. Só para antes de terminar, deve ter gente curiosa querendo saber quanto que custa correr uma maratona em Paris, né? Só para curiosidade do... Travou? Travou para mim. As pessoas estão curiosas para saber quanto custa o quê? Quanto custa correr uma maratona em Paris? Eu também quero saber. Mas eu fiquei com vergonha de perguntar. Eu digo, depois eu vou perguntar para ela no particular. Não, assim, ó, gente, eu vou falar, assim, para vocês terem uma ideia, né? Paris não é uma das maratonas mais caras, tanto que essa você não precisa de sorteio, nada. É só fazer a inscrição antecipada, porque ela acaba mesmo. Mas em torno de 250 euros uma inscrição com direito a fotos, tá? É em torno hoje, sei lá, uns R$1.700. Só para as pessoas terem uma ideia do valor da inscrição. Olha, contando que aqui no Brasil tem muita inscrição, um pacote sem nada aí só, que custa quase isso, né? Mas, assim, uma hospedagem em Paris, eu vi há um ano atrás, quase eu fiz essa reserva já há muito tempo. Eu vou de Airbnb, mas se fosse uma reserva de hotel, ficaria em torno de uns 12 a 14 mil reais em um hotel para uma semana, num hotel simples, tipo um Ibis da vida, assim. Que mais? Passagem aérea e de volta reservadas há quase um ano atrás também, em torno de 5 mil reais. Some a isso um gasto diário em torno de 100, 120 euros. Foi uma pesquisa básica, sem incluir passeios. Soma tudo isso que tem uma ideia do que é o mínimo necessário para correr em Paris. Eu fiz uma conta bem por cima aqui, deu uns 26 a 27 mil reais. Fiz errado? Assim, digamos assim, com uns 20 mil reais no limite. Você vai, entendeu? Não, assim, 26 mil reais ficando em hotel. Como eu vou para Airbnb, eu consegui uma... Não é propaganda do negócio, não, mas é que é uma opção com boas referências para conseguir ficar em algum lugar, uma estadia razoável. Né? Não, só para terem uma ideia de quanto custa, tá? Agora, com relação a São Silvestre, a questão de fechar o ano distribuindo dinheiro, eu quero que todo mundo fique pensando, fique aí refletindo sobre o papel que isso aqui, ó, o dinheirinho representa. Ari, as pessoas pediam o dinheiro no sentido de querer ter aquele papelzinho que não é de brinquedo, mas para desejar boa sorte, que era um presságio, uma coisa desse tipo, porque assim, nossa, agora, pegando esse dinheiro, vou sair, resolver os meus problemas, de como aquela expectativa de quando vira o ano, as pessoas têm essa necessidade de fazer esse planejamento mesmo. E eu via, sabe assim, no olho das pessoas que pediam para tirar foto, que pediam o dinheiro, que não queriam aquela notinha de R$5 falsa, não, ela queria de 200, porque ela nunca viu uma de 200, entendeu? Que era a única oportunidade que tinha, desde criança, pai, falando, não, pega o dinheiro e guarda, vai te dar sorte. Nesse sentido, você vê que como falar em dinheiro mexe com as pessoas, né? E como esse falar em dinheiro ali na virada do ano, para o planejamento do ano é importante. Maravilhoso. Né? Uau. Então, acho que isso que eu queria que deixasse para o pessoal. E, assim, essa história minha de planejar, de enxergar a Maratona de Paris como possível, surgiu num desses encontros, dessas propostas suas aí, né? Que foi interna do nosso grupo, mas pode surgir seu insight aí para as outras pessoas aí, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Lindo! Um monte de coraçãozinho aqui para a Luz. Ó, aqui embaixo tem uns coraçãozinhos. Aperta um montão dele aqui, ó. Porque eu acho que a mais
linda da vida é ouvir isso para um começo de semana, para a gente se sentir inspirada, cada uma nas suas maluquices da vida, mas ouvir boas histórias faz a gente depois desligar aqui e talvez deitar ali no travesseiro dizendo, cara, o que eu preciso resgatar em mim, que o dinheiro tem o seu lugar e de que jeito é que eu posso ir atrás disso, que melhore minha felicidade, minha qualidade de vida. Eu acho que eu saio daqui com essa sensação depois de te ouvir. Obrigada mesmo, viu? Não, eu que agradeço essa oportunidade que você está sempre ensinando aí pra gente. E aí foi legal, aqui teve pessoas aqui que entraram, a Lu, a Mi, lá do Mato Grosso, uma galera bem aí, que deu uma passadinha aqui, né? É bom a gente saber que a gente é lembrado e que coisa boa, como as coisas, desejar coisa boa para o pessoal. O ano está começando, vamos aproveitar para fazer planejamento, sonhar ir para Paris, sonhar ir para Nova York, sonhar. O sonho não tem tamanho, né? Não. E se a gente planejar, fica mais fácil realizar. Arrasou. A gente veio até combinadinha hoje, Ari, nem sem combinar, né? Pois aqui, na paleta. Foi mesmo. Ai, tá vendo? A sintonia tá grande. Muito bom, muito bom. Pois é. Você teve esses dias em Santos, né? Correu com a Flávia, né? Eu vi que a Flávia entrou aqui na live também. Pois é. Esteve lá junto com a Flávia, que maravilha. Encontrei e conheci a Flávia lá em Santos. Muito bom, muito bom. Quando quiser, beijo, minha querida. Quando quiser vir tomar um café aqui no sul de Minas, seja bem-vinda. A gente vai correr junto. Eu preciso treinar para conseguir correr com você, mas vou conseguir fazer isso. Venha, um abraço. Viu, Ari? Abraço, beijo, gente. Até mais. Obrigada, pessoal. Um beijão. Tchau.